Olá, Pai do Senhor Jesus, sobre sua vida. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, terapeuta emocional, terapeuta de mulheres, né? Terapeuta cristã, trabalho na área de libertação e cura interior. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho de filhos, que é um assunto que sempre é abordado no nosso grupo. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link do nosso grupo no WhatsApp. É o grupo de apoio espiritual e emocional para mulheres. Para quê? Para levá-las a ter uma vida restaurada, a usufruir do melhor de Deus para cada uma, né? E cumprir o propósito do Senhor. Um assunto que é sempre abordado e que gera muita curiosidade em relação aos filhos, principalmente ontem, por conta, né, daquele acontecimento, aquela tragédia que aconteceu lá da mãe em relação ao pacto satânico e que sacrificou o seu filho. Então foi um assunto ontem no nosso grupo do WhatsApp e eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre filhos. Olha só, lá em Provérbios, o Provérbios 22, no versículo 6, diz assim: instrui a criança o caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Teve um outro vídeo meu que eu citei, né, esse provérbio, e algumas pessoas colocam em causa a situação de que os pais estarem na presença, os pais não saírem da presença e os filhos crescerem, né, e se afastarem do caminho, né? Se afastarem, né? Porque desviado é Satanás, e ser desviado e não volta mais. Mas se afastarem do caminho. E falam que os pais não têm culpa, ninguém tem culpa, os pais fizeram tudo certo, e o filho, depois que cresce, né, cada um segue o caminho que quer. Só que essa palavra, né, através do sábio Salomão, vem dizer que se nós instruirmos a criança, mesmo quando for velho, não vai se desviar. Só que eu entendo que ensinar, às vezes, tem muito mais a ver com ação do que com teoria. Porque há muitos pais, eu sendo terapeuta, lidando com mães e também lidando com os filhos, acompanhando os filhos, né, de maneira separada, eu consigo detectar que há mães que é mais teoria do que prática. Há mães que falam que o filho tem que orar, mas o filho não vê a mãe orando. Há mães que falam que o filho tem que obedecer às autoridades, né, eclesiásticas, à autoridade familiar, mas elas não se submetem às autoridades, não respeitam a autoridade, às vezes respeitam até o esposo em casa e vice-versa. Há uma confusão. Então, o filho, ele está sendo ensinado através de uma teoria, mas na prática muitas vezes é diferente. E isso vai influenciar, vai refletir totalmente na fase adulta, né, desse indivíduo. Aí lá em Provérbios 29, no 29, o 15, fala sobre a vara da correção. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara, né? A vara da correção, a vara da sabedoria. Mas a criança que é entregue a si mesma, a criança que faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e faz birra, os pais cedem, né? E bate o pé e fala que não quer. E às vezes os pais são vencidos pelo cansaço, né? E faz o que a criança quer. Então, não está tendo correção. Aí alguns pais pensam, né, que essa vara tem a ver com, né, pegar a vara e bater e machucar. Não. A vara é ensinar, endireitar, né? Esse é o significado de vara. Se nós vamos olhar no original da escrita, é isso que significa, né? A correção, é endireitar, é mostrar o caminho. É como o pastor que está com a vara para mostrar o caminho para as ovelhas.
ele vai tocando e fazendo com que ela, se ela está se afastando, ele vai tocando, ele não bate. Ele vai tocando e vai mostrando para ela como é o caminho. Será que nós estamos usando a vara da correção, ou nós estamos usando a vara da violência? Será que nós estamos usando, né, cumprindo os princípios bíblicos, nós pais? E será que nós estamos verdadeiramente ensinando a criança o caminho que ela deve andar? Ela pode olhar para você, mãe, ela pode olhar para você, pai, e realmente ver um exemplo, né? O seu filho, sua filha olha para você e pensa: eu quero ser uma cristã como a minha mãe, eu quero ser uma serva como a minha mãe, eu quero estar na igreja servindo a Deus com amor, com alegria, com prazer igual a minha mãe. Ou você fala que tem que ir para a igreja, mas sai arrastando as crianças, sai gritando, sai brigando e vai discutindo e volta discutindo e reclama: ai, já tá na hora de ir para a igreja, aí o domingo passa muito rápido e lá vai nós para a igreja e o domingo não dá para fazer nada, ai, eu tô cansada do trabalho e já tem culto, não sei para que culto durante a semana. É assim que os filhos têm visto? Isso não é ensinar. Então, não diga que Salomão errou, né? Se depois de grande, de velho, o filho desviou, não tem nada a ver com esse provérbio. Tem a ver com aonde o ensinamento falhou, né? Aí é reconhecer, arrepender, pedir perdão, né? Fazer ali aquele caminho reverso para que o Senhor venha com a sua graça, misericórdia e tudo seja colocado nos seus devidos lugares. Mas, pois bem, um assunto que falam muito, perguntam-me muito se crianças podem ficar endemoniadas. Essa é o termo correto. A pessoa fica endemoniada. Possuir é dominar. Então, quando há um domínio, ele não se perde mais, né? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela tem brechas, ela tem legalidade, a ponto do demônio, né, poder entrar no corpo dela e atuar através do corpo dela, ela ficou endemoniada. Mas eu não quero entrar tão profundo nesse lado, que eu quero ser bem específica em relação. Sim, crianças podem sim, acontece sim, de ficar endemoniado. Já expulsei demônio de criança sim. De criança de 2 anos, de criança de 7 anos, de criança de 11, já expulsei alguns demônios de criança. Ah, mas criança é inocente. E aí, qual é a brecha, qual é a legalidade? O ambiente, qual é o ambiente? Quais são as heranças hereditárias? Presta atenção. Se você perde, né, você não, um ser, vamos falar aqui a Joana. A Joana... a mãe da Joana morreu e ficou uma herança. Ela está usufruindo da herança, certo? Ela vai usufruir da herança. A herança passa a ser da Joana, aquilo que era da mãe dela passa a ser dela. No mundo espiritual acontece igual, e às vezes vai vindo de bisavós, de tataravós, bisavós, avós, pais, e por aí vai. Se não for quebrado, né, que se ninguém realmente se posicionar, porque falar que é cristão, muita gente fala. Parece que tá na moda ser cristão, ser crente, mas ser de verdade, cumprir os princípios da palavra de Deus, são poucos, porque não é fácil, é um trabalho árduo, todos os dias, né, mortificar a carne e resistir, né, aos desejos da carne, que às vezes é a ira, a raiva, a vingança, né, guardar um sentimento ruim. Então, pais, mães, fiquem atentas. Porque através dessas heranças hereditárias podem haver aberturas que os demônios vão encontrar para entrar na vida dos filhos, né? E os filhos ficarem endemoniados. E como no caso de ontem que nós conversamos lá no grupo, não é um demôniozinho, não é uma hoste, vamos falar com os termos bíblicos, não é uma hoste que fez aquilo, né? São os demônios, né? É o maioral que fez.
Eu quero deixar bem claro isso. Não existe uma brecha, uma legalidade maior para um demônio atuar na vida de um indivíduo que a mágoa, a falta de liberar perdão. Às vezes a pessoa é fiel na igreja, louva, prega, cuida da igreja, limpa a igreja, é fiel nas ofertas, é fiel, né, para abençoar a obra do Senhor. Mas tem ali uma mágoa, um ressentimento guardado em relação a alguém. Isso é uma grande... Eu conheço pessoas que têm um coração muito voluntário, que trabalham na igreja, são pessoas muito amáveis, pessoas que fazem muita caridade, mas manifesta demônio através da vida delas por conta de mágoa. A mágoa, ela está ligada aos 2 mandamentos mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos o outro como nós nos amamos, né? Se você se ama, você cuida de você, você não se julga, você não lança culpa sobre você, então isso tem que ser para o outro. Agora, se você também não consegue se amar, se perdoar, aí se torna ainda mais grave, tá descumprindo totalmente. E são os 2, né, mandamentos, onde o segundo há uma condicionante, está descumprindo completamente. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, todos os mandamentos, ou as ordenanças que se resumiu em 2 mandamentos, se você não está cumprindo esses 2, você está descumprindo tudo, entende? E aí, essa porta aberta, é como se você fosse lá na porta da sua casa e abrisse a porta. A porta está aberta para os demônios entrarem. E se o seu filho, ele ainda não tem uma idade de consciência, de buscar a Deus por ele mesmo, jejuar por ele mesmo, se blindar, né? Vai ficar aquela lacuna ali onde os demônios podem se manifestar. E talvez nós podemos olhar para esse caso e muitas mulheres pensar: eu jamais chegaria nesse nível, mas eu atendo mulheres que estão assim, no nível master, de estresse, de fadiga, de cansaço, de pensamento acelerado, de exaustão. E o inimigo utiliza disso. Isso é brecha? É brecha. Porque a falta de zelo com o templo do Espírito Santo, não está havendo descanso. É necessário haver descanso. Quantas pessoas hoje em dia ficam aceleradas o tempo todo nas redes sociais, tá no computador, tá no telefone, e até mesmo na hora que vão dormir, vão descansar, leva telefone para cama, leva trabalho para cama. Só mais umas mensagens que eu vou responder, só mais esse e-mail que eu vou responder. Quando vai ver, a hora vai passando, o tempo de descanso do templo foi o quê? Negligenciado. Isso é muito sério. Em pequenos detalhes, nós deixamos sim brechas abertas. Nós entregamos legalidades na mão do inimigo para atuar contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos. Há demônios específicos que atuam na vida das crianças. Há Exuns, Mirins, que atuam na vida das crianças. Na mentoria sobre filhos, eu ensino sobre isso. Falo sobre cada demônio, como expulsar cada demônio e como proteger as crianças de cada demônio. No nosso grupo tem muitos testemunhos de mães, né, que para a glória de Deus hoje estão vivendo a plenitude da maternidade através dos nossos ensinamentos, porque eu passei por um processo muito profundo de restauração pessoal, no qual Deus tratou muito comigo a maternidade, e onde eu me achava uma ótima mãe. Eu oro pela minha filha, eu oro com a minha filha, eu tenho cuidado com a alimentação, mas às vezes há pequenas brechas que o inimigo encontra e ele vai entrar e ele vai causar danos. Para a glória de Deus, graças a Deus, isso nunca aconteceu, né? Na minha casa, minha filha também, ela começou a buscar por ela mesma cedo, e ela foi batizada com o Espírito Santo aos 6 anos de idade,
e nunca aconteceu, mas aconteceu sim, eu percebi uma irritabilidade a mais em mim. Falar, não, isso não tá normal, por que eu tô irritada? Não aconteceu nada assim de muito grave, então por que dessa irritabilidade? Às vezes o inimigo vai colocando o cansaço, a fadiga, a exaustão, e você não descansa, e aí vai vir essa irritabilidade. Aí os demônios perturbadores, se a pessoa não vigiar, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Ficar ligado em espírito, peraí, tem alguma coisa errada. Não, vão orar, sai pra lá, Satanás, vai embora, fedorento dos infernos. E não está ligado em espírito, vai dando abertura, vai dando abertura, vai dando abertura, e esses demônios vão entrando. Então, cuide melhor do seu filho, ensina o caminho que ele deve andar, ensina na teoria, mas ensina muito mais na prática. Tal como lá, o apóstolo Pedro vai falar assim, que as mulheres devem ganhar os seus esposos sem palavra, apenas com a sua boa conduta, para vocês verem o quanto a boa conduta fala mais do que as palavras. Isso serve também para a educação dos filhos. O seu exemplo, os filhos é reflexo dos pais. O seu exemplo vai gerar na vida do seu filho. Se são bons exemplos, vai gerar uma boa conduta, né? Vai gerar um bom comportamento, vai gerar um bom cristão, vai gerar um bom ser humano, vai gerar um bom cônjuge de uma outra pessoa no futuro. Agora, se o seu comportamento é mau, vai gerar um mau cidadão, um mau cristão, um mau pai de família, um mau cônjuge, um mau filho, e tal como diz aqui no provérbio, vai ser a vergonha da família. Então vamos ficar atentos, cuidar, zelar. Mães, pais, não deixe de forma alguma, não interessa se você conhece a pessoa há 10 anos, não interessa se você conhece a pessoa há 20 anos, não deixe os seus filhos, não deixe as suas filhas, crianças, dormir na casa de coleguinha. Não deixe, a não ser uma pessoa assim que é de dentro da sua casa, desde que você se entende por gente. Tirando isso, não permita. É muito sério. Os casos que eu trato na terapia, pacientes que eu acompanho foram violados por avós, por tios, por pastores, líderes religiosos, por melhor amigo da família. Então, fiquem atentos. O rosto não mostra caráter. E a maioria dos casos, essas pessoas que chegam a esse ponto, porque presta atenção, se há legalidade na vida da pessoa, o demônio vai usar. A maioria dos casos, essas pessoas que chegam nesse ponto são pessoas acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Fala mansinho demais, quer fazer bondade demais para as crianças, quer ajudar demais. Fiquem atentos. Não estou generalizando de forma alguma, mas fiquem atentos, porque os casos são muitos. Eu posso dizer que 85% das minhas pacientes já foram violadas. E uma ou outra que não foi por alguém de dentro de casa. A grande maioria foram por pessoas de dentro de casa, por familiares, por pessoas bem próximas. Então vamos cuidar dos nossos filhos. Mãe, cuida da sua mente, faça terapia, procura uma terapeuta cristã que trabalhe com base na palavra. Porque é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu sou apaixonada por isso aqui, ó. É a palavra que liberta, é a palavra. Não tem neurociência que vai combater a palavra, não tem comportamento humano, nenhum conhecimento sobre inteligência emocional que vai conseguir sobressair a palavra. Ela que cura, que salva, que transforma, que liberta, que restaura, é a palavra. Então ensina a sua criança o caminho que deve andar. E mãe, se você perceber que seu filho fica muitas vezes doente, desperta, pode ser espiritual. Você tá aí, né, com paracetamol, sem ir lá na raiz do problema, tá bom? Um beijinho grande, Deus abençoe.
comenta aqui, compartilhe, envia, não custa nada, aproveita que esses minutinhos que eu ainda tô falando, toca aí no curtir e deixa a sua opinião, deixa a sua pergunta. As perguntas que tiverem aqui, eu posso fazer um outro vídeo dentro da pergunta de vocês, porque é um assunto muito, muito, muito importante. Nós precisamos despertar, porque Satanás não está brincando. Igreja, né? Escola, família, ele tá procurando só uma brechinha para entrar e destruir as crianças, porque ele é astuto. Ele quer ir lá na raiz, quer ir no futuro. Ele quer ir no futuro. Então fiquem atentos. Um beijinho grande. Deus abençoe a sua vida, que a sua casa, a sua família seja coberta com o sangue do Cordeiro. Amém? Deus abençoe. Aqui vai ficar a descrição do nosso grupo. Entra e participa, tá bem? Nosso grupo para mulheres. Deus abençoe. E floresça. Mesmo estando no deserto.